Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. 14h20, hora oficial de Brasília, 13h20 agora no Amazonas. Quem passa pelo luto, pela morte de um ente querido, sabe o quanto isso pode mexer com o emocional de uma pessoa, até mesmo de muitos outros membros da família, amigos também. Agora no Vida Saudável, a gente vai falar sobre como amparar emocionalmente a família nesse momento tão desafiador. Quem traz os esclarecimentos é a psicóloga clínica Sirlene Ferreira. Seja bem-vinda aqui ao Viver é Melhor. Olá, pessoal. Com um enorme prazer que eu participo do programa com vocês. Agora, Sirlene, quais as consequências a longo prazo para a saúde mental de um luto não superado de um pai e uma mãe? Quando nós falamos de luto não superado, por que ele nos preocupa, né? Ele nos preocupa porque ele pode ser a porta de entrada para o paciente desenvolver transtornos. E aí a gente vai falar que além de um luto, ele tem como comorbidade um transtorno de ansiedade generalizada, ele pode desenvolver uma depressão complicada, um transtorno depressivo maior. Então, assim, quando a gente fala da importância, e eu nem me refiro a superar, eu me refiro a elaborar, a tratar o luto, né? O luto ele requer tratamento específico. Então, a psicoterapia é um caminho para essa elaboração. A gente fala de consequências a longo prazo para a saúde mental. A gente está falando de um paciente que muitas vezes, se ele não vai atrás de tratar esse luto, a gente pode dizer que a gente vai ter um paciente muito comprometido no sentido de comorbidades mesmo, né? Então a gente fala de um paciente que pode criar uma fobia de vários aspectos, fobia social, uma fobia de coisas que às vezes pode parecer muito simples para a gente, que é o paciente perde a capacidade de ir até a padaria para poder comprar pão, ele perde a capacidade de atender uma ligação telefônica. Então, o luto, a princípio, se a gente cuida, a gente elabora, a gente ressignifica, a gente trata esse luto, e o tratamento, ele pode ser, por exemplo, apenas terapêutico com uma psicóloga. Perfeito. Ou, às vezes, com ajuda medicamentosa de uma psiquiatra, né, que é o médico especializado em cuidar da saúde mental. E a gente vê, inclusive, gente, não só comorbidades de transtornos mentais, a gente vê também pacientes psicossomatizando, desenvolvendo doenças físicas por conta do luto, né? Sim. Então, o que parece, né, a princípio, ser apenas um problema, pode se transformar em vários outros problemas. Entendi. Agora, o sentimento de culpa por acharem que poderiam ter feito mais, às vezes permeia os pensamentos dos pais, né? Como o amparo psicológico, ele auxilia nesses momentos também? O sentimento de culpa, ele é muito característico no enlutado, né? Por isso que estar acompanhado por um psicólogo, por uma psicóloga, esse sentimento, ele é desmistificado no processo terapêutico. Tá certo, importante, né, que esse trabalho seja sempre feito. Agora, como a família ela pode ajudar as pessoas que passam por esse momento desafiador? A família, muitas vezes, ela fica como uma rede de apoio, né? Então, a gente fala, eu no consultório eu sempre sugiro, assim, para os familiares, procure visitar, procure mandar mensagens, procure demonstrar ao enlutado que ele não está sozinho. Porque muitas vezes não está mesmo, porém ele se sente sozinho. Certo. Ele se sente sozinho na dor, né? Agora, uma última pergunta, a gente vai voltar a esse nosso bate-papo na próxima hora, conversando sobre esse tema com a psicóloga clínica Sirlene Ferreira. Agora, Sirlene, muitos optam pelo isolamento, se afastam dos demais familiares. Como agir também nessas circunstâncias? Assim, a gente não vai invadir a vida do enlutado, mas a gente vai sim se mostrar presente, com gentileza, né? Então, não é uma presença imposta, mas é uma presença
carinhosa, tem coisas tão simples, né, gente? Eu falo que hoje a própria internet nos proporciona, né, mensagens. Outro dia uma paciente enlutada disse assim, e ela percebeu com muita clareza o significado, né? Ela falou, olha, a minha dor é insuportável, porém a minha nora, e ela disse bem assim, a minha nora que está desempregada, ela deixou na portaria do meu prédio um vasinho de violeta. E ela disse assim, que a princípio ela falou, nossa, que cuidadosa. E aí essa nora, você vê que interessante, mesmo passando por um problema financeiro, passou a fazer isso assim, semanalmente. E depois a nora se disse preocupada com as flores. Então, com os vasinhos, eu vou na sua casa agora, né, para ver como elas estão. Se você está cuidando, vou te dar umas dicas de como cuidar de violetas. E eu achei uma estratégia, assim, extremamente carinhosa. Verdade. E muito inteligente. E a gente traz aqui outras perguntas, Sirlene. Por exemplo, quais atividades os pais eles podem realizar para ajudar a superar a dor do luto? Existem sim, gente. Então a gente sempre fala. Às vezes uma simples caminhada, fazer exercícios físicos é bom. A ciência já nos prova isso de todas as formas. Mas encontrar um grupo de pessoas da mesma idade que caminham. Gente, meditação também é científico. Meditar, às vezes ouvir a música que você gosta, às vezes fazer parte de um grupo de pessoas da mesma idade, seja um grupo religioso, seja um grupo do bairro, seja lá do que for, né? Um grupo de atividades físicas, sempre estar em grupo, sempre é muito favorável. E é isso, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, eu vou linkar para vocês, pelo menos assim, 5 dicas, 5 sugestões do que pode favorecer muito o enlutado. A gente sempre precisa lembrar, né? O luto, ele é o nome que a gente dá para um processo de perda, um sentimento que quem acabou de perder está sentindo, está se sentindo enlutado. A dor, ela é uma dor emocional, mas que muitas vezes consegue atingir o nosso físico. Então, o enlutado, ele sempre vai reclamar de dores no corpo, dificuldades para dormir, dificuldades para se alimentar. Então, vão algumas dicas, né? Se você está enlutado, primeiro preciso te dizer, vai passar, você buscando ajuda, isso vai passar de forma mais leve, de forma mais gentil consigo, não é? Então, busque ajuda. Se você é amigo, você é parente de uma pessoa enlutada, vão lá algumas dicas para você. Esteja mais presente na vida dessa pessoa, seja fisicamente, seja através de mensagens, de ligação telefônica. Chame essa pessoa para estar mais perto de você. Convide essa pessoa para tomar. Outro dia uma paciente disse para mim, ela me convidou para tomar café, eu disse que não bebia café, ela disse, então vamos tomar uma água com gás? Né? O importante é se fazer presente. Outra dica, sugira, né? Convide, mande grupos para essa pessoa, né? Apresente para essa pessoa grupos de exercícios físicos, de caminhada, grupos de pessoas da mesma idade. Ajuda muito, fortalece bastante a pessoa. Outra dica, praticar exercícios físicos, não é porque está de luto que agora vai ter que virar um fitness, não é isso não. É que o exercício físico ajuda também na produção de hormônios, ajuda na socialização, isso é muito importante. Uma outra dica, tem leituras, tem filmes, tem séries muito boas que hoje a gente tem acesso e que pode ajudar bastante a gente a refletir sobre o luto. E aí mais uma dica, a meditação, né? Aprender a meditar, isso tem profissionais que fazem isso, mas também tem muitos vídeos na internet que nos ensina a fazer uma meditação e tudo isso colabora muito no tratamento para o luto. Tá certo. Psicóloga clínica Sirlene Ferreira, é muito bom tê-la aqui com a gente no Viver é Melhor e a gente agradece, né? Já contando com outras oportunidades
de diálogo aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Viver é Melhor, por trazer esclarecimentos para a nossa audiência. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar no programa. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade.